Jesus fez, dia belo, nasceu para nós. Queridos, vamos meditar no texto das Sagradas Escrituras, que é em Gênesis, capítulo número 15. Um bom tempo já que pregava, descendo a dar pro gasto. Gênesis capítulo número 15, aí a gente vai ler até o versículo número 7, aí a gente vai ler um versículo capítulo 16 e mais um 21, mas aí eu vou orientando, são esses trechos. Inicialmente então Gênesis capítulo número 15, que diz assim o texto, as promessas e alianças divinas. Depois desses acontecimentos, a palavra de Yahvé foi dirigida a Abraão numa visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu, meu senhor Yahvé, que me darás? Continuo sem filho. Abraão disse, eis que me deste descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigido esta palavra de Yahvé, não será esse o seu herdeiro, mas alguém saiu de teu sangue. Ele conduziu para fora e disse, ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou, assim será a tua posteridade. Abraão creu em Yahvé e lhe foi tido em conta de justiça. Capítulo 16, versículo 1. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. E Sarai disse a Abraão, vê, eu te peço. E Yahvé não permitiu que eu desse a luz. Toma, pois, a minha serva, talvez por ela eu venha ter filhos. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Aí, capítulo 21. E Yahvé visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometeu. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Amém. Até aqui. Bom Deus, eu te louvo por essa oportunidade maravilhosa que temos de pregar a tua palavra, de falar do teu amor, de falar das verdades da Sagrada Escritura, a qual estamos permanecendo na fé, Deus. Queremos que essa manhã seja um momento em que essas palavras, essa história de Abraão, esse personagem que é riquíssimo para a nossa fé, que edifique e alimente a nossa vida, a nossa fé, Deus, para a gente poder caminhar na luta dos nossos desafios da vida, para a gente construir a nossa vida, Senhor. Enquanto igreja, eu te peço que fale ao nosso coração nessa manhã. Amém. Queridos, eu gostaria de tratar de um tema com vocês nesse texto de Gênesis, capítulo que nós lemos, capítulo 15. Queria falar sobre Deus. Eu anotei aqui uns rascunhos, né? E eu gostaria de meditar com vocês um tema que na verdade o homem e as promessas de Deus, né? Eu queria falar sobre o homem, né? O homem enquanto ser humano e as promessas de Deus. Por que as promessas de Deus? Porque eu acredito que você provavelmente já deve ter tido alguma promessa de Deus na sua vida. Que aliás, desde o dia do nosso arrependimento, desde o dia que nos convertemos a Cristo, já temos uma promessa, né? Mas eu acredito que em algum momento Deus já deve ter se revelado para você, ou alguma promessa, ou qual a vontade dele para você, né? Assim como todos nós. Em algum momento Deus já deve ter te dado uma promessa. E o interessante é que quando a gente recebe alguma promessa de Deus, alguma revelação da vontade de Deus, algumas coisas passam a mudar em nós. Por quê? Porque quando você recebe uma promessa de Deus, a sua perspectiva de vida já muda, né? Você olha a vida de uma outra maneira, vai alcançar essa promessa. Porque a promessa de Deus ela não vai cair do seu colo.
né? O exemplo disso foi o povo de Deus e o próprio Abraão. Ele não recebeu a promessa de colo, caiu no colo dele. Ele teve que alcançar a promessa, ir atrás da promessa. Aliás, o texto aos Hebreus, capítulo 11, vai dizer que pela fé, assim como Abraão, mas outros alcançaram a promessa. Por meio da fé foram justificados. E é interessante que quando a gente recebe a promessa, a gente muda a nossa rota de vida, os nossos comportamentos também acabam mudando, muitas das vezes. Porque Deus começa a trabalhar com a gente. Deus trabalha no nosso individual. Deus trabalha no nosso coração. E às vezes não é fácil. Não é fácil. O povo de Israel, Abraão recebeu essa promessa aqui. O povo de Israel andou pelo menos um bom tempo em volta da terra de Canaã, a qual Deus prometeu. 400 anos aproximadamente ficaram escravos, no Egito. Só depois, ainda dar 40 anos no deserto, e alcançar a promessa. Nesse período houve mudanças. Nesse período houve transformações. Nesse período houve luta, houve obstáculos, houve dificuldade. Então muitas das vezes a gente tem essa ideia de que quando Deus promete alguma coisa para nós, as coisas serão fáceis, e não será. Necessariamente não será fácil. E eu queria chamar a atenção para vocês sobre esse tema, que eu queria tratar, que o homem e as promessas de Deus, é que Deus trabalha conosco em meio às suas promessas. Deus não só trabalha conosco em meio às suas promessas, como em nós desenvolve-se características em meio a essas, em meio ao caminho dessa promessa. Algumas características em nós acabam sendo trabalhadas. E o grande exemplo disso é o próprio Abraão, que antes era Abrão, teve o nome mudado. Ele saiu da terra dos caldeus, a partir de uma promessa que Deus tinha dado para ele. Na verdade, Deus falou: larga tudo, deixa a sua família, deixa a sua parentela, pega a sua família. E junto de Ló foi junto com ele, seu sobrinho, com tudo que ele tinha. Vocês vão caminhando. Vocês vão caminhando para chegar nessa promessa. Agora se coloque no lugar de Abraão e a sua família. Largar tudo que tinham e simplesmente andar pelo deserto. Sem destino, sem saber onde vão chegar. Com apenas 2 promessas. Na verdade, o capítulo o 12 até o 25 é a narrativa de Abraão, que na verdade trata de um tema central, as promessas de Deus, a teologia da promessa, que ela é baseada em 2 eixos, essa promessa. Um é a promessa de uma terra prometida, de um presente, de uma dádiva, de uma terra que Deus os daria, e a descendência. Só que Abraão já era velho. Quando Abraão saiu da parentela dele, ele já tinha 75 anos. 75 anos. Quando ele foi ter o filho dele, ele já tinha 100. Quanto tempo ele precisou andar? Quanto tempo ele precisou acreditar para chegar à sua promessa? É um teste de fé. E eu gostaria de tratar com vocês essa história de Abraão. Pensei em alguns textos para a gente ler, separei esses trechos para a gente ler, porque eu identifico nesses momentos, a história de Abraão, a gente teria que ficar aqui estudando, um mês ou até mais, porque tem muita coisa que a gente poderia aprender com Abraão, porque Abraão ele é considerado o pai da fé. O que esse homem tinha para ser considerado o pai da fé? O que ele tem a nos acrescentar, a história de Abraão, para nós, meros mortais, que precisamos dessa fé? E eu gostaria de compartilhar algumas ideias com vocês. Primeiro, que eu acho que isso é fundamental para nós, para você que recebeu alguma promessa, para você que recebeu a revelação da vontade de Deus, para você que espera uma promessa. Primeiro, que ser um homem ou uma mulher de fé, isso é importante. Ser um homem ou uma mulher de fé não significa ausência de fragilidade ou ausência de fraqueza. Isso é interessante porque a gente tem uma falsa ideia de que uma pessoa, um homem ou uma mulher de fé, uma pessoa que não tem fraqueza.
que não tem fragilidade. Isso não é verdade. Ser um homem ou uma mulher de fé não implica ausência de fraqueza. Um grande exemplo foi o próprio Abraão. É interessante o paradoxo que Abraão é tido como pai da fé, mas ele fragilizou na sua própria fé. Abraão teve momentos de dúvida. Abraão foi irônico. Não só Abraão, mas Saraí foi irônico quando Deus falou que ele teria um filho. Basta você observar no versículo número 2, acompanhe comigo. Abraão respondeu: meu Senhor Yahvé, que me darás? Continuo sem filho. Abraão diz: eis que não deste descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Ele duvidou aqui. Ele não acreditou que Deus havia dito para ele: ó, sai da sua terra, que a partir de você será pai de muitas multidões, e eu te darei uma terra. Deus já tinha falado com ele. Obviamente Deus não havia revelado ainda o que seria. Aos poucos Deus foi se revelando a Abraão conforme a história, conforme a caminhada dele. Mas aqui nesse momento Abraão duvidou. Mas ele não é o pai da fé? Ele não é tido o herói da fé? Está lá no livro dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Como é que alguém que tem fé, um homem de fé, duvida? Pois é, nós somos seres humanos. Na verdade, só quem tem fé são os seres humanos. Animal não precisa de fé. Essa característica, essa virtude Deus deu apenas a nós seres humanos. Deus não precisa de fé. Os anjos não precisavam de fé. Nós precisamos de fé. Porque somos falhos. Somos frágeis. Então a gente tem essa falsa ideia de que ser um homem de fé, uma mulher de fé, não há espaço para fragilidade ou para dúvida. A gente vai duvidar sim. A gente vai fraquejar sim. A outra prova de que Abraão e Saraí duvidaram da promessa, fragilizaram, no capítulo 16, no versículo 1 que nós lemos, a mulher de Abraão, Saraí, diz: não lhe dera filho. A mulher de Abraão, Saraí, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. E Saraí disse a Abraão: vê, eu te peço, e Yahvé não permitiu que eu desse a luz. Toma, pois, a minha serva, talvez por ela eu venha a ter filhos. E Abraão ouviu a voz de Saraí, fraquejou. Deus não havia prometido que lhe daria um filho de sangue, sua promessa? Por que Abraão simplesmente, Saraí duvida e pede para ter filho com a sua escrava? Fraqueza. Engraçado, né? A gente sempre ouve Abraão, né? Abraão é o pai da fé, o maior modelo de fé. E ele fraquejou. Por que eu não posso fraquejar? Por que você não pode fraquejar? Por que tem horas que nós não podemos duvidar? Nós iremos duvidar, porque nós somos frágeis, nós somos seres humanos. Aliás, a aliança de Deus com Abraão, ela só permaneceu, não foi por causa de Abraão, porque Deus é fiel. Promessa nenhuma se cumpre se depender de nós, irmãos. É se depender de Deus, que Deus é fiel. Muitas das vezes nós não somos fiéis, porque somos seres humanos. Aliás, a maior das alianças, né? O João sempre fala isso, a gente sempre fala isso na ceia. A aliança inquebrável foi Deus que fez na cruz. Essa ninguém ia quebrar, porque não dependia de mãos humanas, não dependia da força humana, mas de Deus. Eu tenho certeza que o dia que você alcançou a promessa, que é realmente o que acontece, a gente olha para trás: poxa, foi difícil, né? Cada obstáculo que eu passei, quantas vezes eu duvidei, mas eu consegui alcançar a promessa. Geralmente, quando a gente ouve a promessa, a gente começa a caminhar, esse percurso é o mais difícil. Mas quando a gente chega no fim, a gente olha para trás: poxa, eu percorri uma coisa que eu não esperava que ia acontecer. Lembro-me da minha vida com a minha esposa, né? O nosso casamento, o ano do nosso casamento foi um ano difícil. Achava que a gente ia conseguir chegar lá, com tantas dificuldades, com tanta coisa para fazer. Falei: não, a gente vai conseguir chegar, né? A nossa própria gravidez, uma coisa difícil que a gente achava que não ia conseguir, graças a Deus a gente conseguiu engravidar.
Eu brincando com o Pedro ontem, né? Quanto tempo você esperou para encontrar com a Júlia? Ele falou 7 anos. Eu falei, rapaz, 7 anos. 7 anos, ó. Aquela ali, ó, minha esposa me enrolou 3 meses para conhecer ela. 3 meses. Mas eu conheci. Queridos, promessa nenhuma, repito, não chega do colo. A gente precisa ter fé. E ter fé, muitas das vezes a gente vai duvidar. Mas aí eu quero tratar com vocês uma outra coisa importante, e é a segunda lição, é que ter fé é ter o direito de duvidar, sem ter o direito de desistir. Esse é o grande segredo, eu acho, da história de Abraão. Ter fé é ter o direito de duvidar. A gente tem o direito de duvidar porque nós somos seres humanos, a gente é frágil, a gente vai duvidar, a gente vai fraquejar. Mas ter fé é não ter o direito de jamais de desistir. Você pode duvidar, você pode fraquejar, mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Se você desistir, não tem como percorrer. Abraão deu exemplos aqui. Em outros momentos, Deus se revela a Abraão no capítulo 17 e assim por diante. E se revela também a Sarai. A Sarai foi irônica. Ela riu, falou, como é que é? Eu não tenho nem prazer mais com meu esposo sexual, que dirá ter filhos. Mas Deus é fiel. Deus cumpriu o que ele tinha falado para Abraão. Porque Deus não depende de nós. Só que tem um porém, você não pode desistir. Se Deus te prometeu algo, queridos, não desista. Não desista. Pode fraquejar, mas não pode desistir. Uma última coisa que eu gostaria de deixar para a gente pensar, que é o capítulo 21 que nós lemos, é que as promessas de Deus se cumprem no tempo dele. É no tempo dele, não é no seu, não é no meu, não é na nossa vontade, é no tempo de Deus. Pedro, talvez esses 7 anos poderia ter sido 10 anos, ou não. Mas não é no seu tempo. Lane, o dia que a gente for ter esse bebê, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Porque quando a gente recebe a promessa, a gente acha que já é para amanhã. A gente acha que já está pronto. E não é assim. Com Deus não é assim. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Foi o que disse no versículo 21, capítulo 21, versículo 1. E Yahvé visitou Sara, como dissera, como prometera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, já velho, no tempo que Deus tinha marcado. No tempo que Deus tinha marcado. O tempo é dele. Aliás, na filosofia a gente estuda Cronos, que é o tempo dos seres humanos, dos seres mortais, e o tempo de Deus qual que é? O Kairos, que é um tempo totalmente diferente, contrário ao nosso. Tanto pode ser 1000 como pode ser 10. Para Deus, o tempo é totalmente diferente de nós. Nós não sabemos o tempo que Deus irá cumprir a sua promessa. Então essa promessa, essa palavra que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Eu não sei qual é a promessa de Deus para você, para sua família. Certamente Deus tenha te revelado a você, tenha prometido algo para você. E essas 3 coisas que eu queria deixar para você: ser um homem de fé ou uma mulher de fé não significa ausência ou fraqueza, ausência de fraqueza ou ausência de fragilidade. Nós seremos frágeis, porque nós somos seres humanos. Ter fé não é ter o direito de duvidar, é não ter jamais o direito de desistir. Você não pode desistir. Aliás, a rainha das virtudes, qual que é? Qual que é a rainha das virtudes? Perseverança. É a perseverança. Se você não perseverar, a rainha das virtudes, hein? Tem outras várias virtudes na Bíblia, mas a rainha delas é a perseverança. Por que a perseverança? Porque não adianta eu ter fé um dia, no outro não ter, e aí, enfim, você desistir. Se você pode duvidar, só que você jamais pode desistir do caminho. O
caminho é doloroso, é difícil. Quantas vezes você já não deve ter chutado bola e falado, vou largar tudo pro alto, vou jogar tudo. Não dá mais, não vou conseguir. Mas você continuou andando. É isso que é importante. Com todas as suas dúvidas, com todas as suas fraquezas, você continuou caminhando. A passos largos ou não, você continuou e alcançou a promessa. É isso que Deus espera de nós. É que não desistamos. E que a gente tem que saber que o tempo é de Deus. Se o tempo é de Deus, basta nós simplesmente caminharmos. Caminharmos. Imagina esse povo caminhando no deserto, irmãos, debaixo de sol escaldante. Às vezes sem comida, às vezes sem o que beber, sem residência fixa. Mas não desistiram. E Deus espera que você também não desista. Porque Ele espera de verdade que você alcance a promessa. Essa palavra que eu queria deixar para você nessa manhã. Não desista dos seus sonhos, não desista das promessas de Deus. Não desista, porque Ele vai estar com você junto. Assim como Ele esteve com Abraão, com os patriarcas e com o povo de Israel, com a nuvem sobre eles, representada, mostrando que a presença dele estaria conosco. E assim eu acredito que Deus estará conosco todos os dias da nossa vida, mesmo se fraquejarmos, mesmo se duvidarmos, Ele estará. Vamos, vou com você, vou caminhar do seu lado, mas não desista. Você vai atravessar o Rio Jordão, e do outro lado você verá o que Deus prometeu para você. Amém? Deus, enfim, nos abençoe com essa promessa que é o amor e a graça de Deus. Amém.